Respira. Tá bom, vamos. Coloquei todo mundo no mudo. Vamos começar nosso culto vespertino. Nós vamos começar cantando um hino que fala da Trindade. Você vai perceber aí Pai, Filho e Espírito Santo no meio desse hino. Depois nós vamos ter uma palavra de oração e daí nós vamos cantar um hino que tem a ver com cada uma das pessoas da Trindade. Então vamos começar, Onipotente Rei. Onipotente Rei, aqui presente ser, com teu poder, em teu excelso amor, inspira-nos louvor. Queremos te, Senhor, engrandecer, ó poderoso Deus, atende lá dos céus a petição, vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se for plantar do coração. Vem tu, Consolador, se testificador da redenção. Vem sempre em nós ficar, vem teu poder nos dar e assim nos dominar o coração. Só um minuto, pastor. Deixa eu te desmudar. Está dando para ouvir? Eu estou ouvindo bem, pastor. Eu só não estou conseguindo ver nada mais. Você ergueu a mão. Perdão. Tem um dispositivo onde você pode erguer a mão. Tem uma mãozinha aí, apareceu aqui que ele ergueu a mão. Aí eu vi nesses tempos de coronavírus que alguém estava tendo aula e alguém fez isso, ergueu a mão e o professor falou, você tem uma pergunta? Ele falou, não, tá só espreguiçando. Desculpa, é que minha tela ficou atrapalhada aqui de repente. Tá certo. Pensei que você estava chamando minha atenção. Vamos Vamos cantar a última estrofe. Ó grande Trino Deus. Ó grande Trino Deus, te adoramos nós aqui além. Santificar-nos ao céu nos levarás, a glória nos darás para sempre. Amém. Vamos então ir a Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de reunirmos hoje à noite em torno da internet, pedindo que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Nós pedimos em favor das mães, estamos gratos por todas elas, gratos pelas mães, pela mãe que o Senhor deu a cada um de nós e pedimos uma bênção especial sobre a vida delas, especialmente durante esse período de coronavírus. Nós pedimos em especial também pelo João Vitor, que está no hospital, talvez tendo tido ou está tendo coronavírus e sabemos que ele não está bem, não tem passado bem. Pedimos ainda pelo pastor Natan e a Dom, que também estão se recuperando dessa doença. Pai, nós
temos visto essa doença se alastrar e atingir muitas pessoas, e pedimos a sua proteção, pedimos ainda pelo consolo para as famílias que perderam um ente querido, por exemplo, a irmã do pastor, a Juliana, e que perdeu seu marido também, a família do pastor Augusto. Realmente é um tempo de muita dor, e temos ouvido de muitos que têm contraído a doença ou têm falecido por causa da doença. E Pai, isso nos lembra do terror que é o teu grande poder, que nós estamos no teu mundo e o Senhor está em controle de todas as coisas. Mas nós temos prova também que o Senhor é bom, porque enviaste o teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E isso nos prova que o Senhor é amor. Ajude-nos a olhar para o Senhor durante esse tempo. Pedimos que o Senhor nos dê oportunidade, ousadia para falar de Jesus Cristo. E pedimos que o Senhor ajude com que nossa igreja cresça em resultado dessa doença e dessa dificuldade. Pedimos que o Senhor supra as necessidades daqueles que estão em nossa igreja e ao nosso redor, que nós possamos ser generosos para com a tua obra e para uns para com os outros. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso culto, que seja tudo para a tua honra e glória. Amém. Continuando, vamos cantar Meu Deus Proverá. Na quarta-feira, a letra é conhecida, a música não, é uma música diferente, que eu acho que encaixa melhor na letra. E quarta-feira passada nós começamos a aprender, e nós vamos tentar cantar mais uma vez. Dessa vez vou tentar passar a letra da última vez, esqueci de passar a última estrofe. O meu problema é que eu ainda estou aprendendo também, então eu tenho que cantar com música para acompanhar, mas eu vou tentar lembrar de fazer tudo isso. Vamos cantar Meu Deus Proverá. Aliás, deixe-me dizer que cada hino que nós vamos cantar agora fala sobre uma das pessoas da Trindade, e é Deus Pai que supre as nossas necessidades. Na forte aflição, nos perigos e dor, na vil traição ou intenso temor, com toda certeza a vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Se as aves do céu dão sustento, bom Deus, cuidado maior ele tem pelos seus, e nada de bom às aves faltará. Sublime verdade, meu Deus proverá. O nosso poder ele quer sustentar, para assim conseguirmos o mal derrotar. Do nosso inimigo nos protegerá, e é fiança a vitória, meu Deus proverá. Na hora final, quando a morte chegar, a voz do Senhor nos há de alegrar. Então lá na glória nos receberá, pois tenho certeza, meu Deus proverá. E agora nós vamos cantar sobre Jesus Cristo, que é amor encarnado,
ele desceu do céu para nos salvar. Amor, porque que por amor desceste. Nós cantamos domingo passado, mas estamos também aprendendo. Amor, que por amor desceste, amor, que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar, e meu amor ganhar. Amor, que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias, a quanto amor por mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor, que tudo me perdoas, amor, que até mesmo abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando a mim de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Nós cantamos muitos poucos hinos sobre o Espírito Santo e achei um hino bom. Eu conheço a melodia, mas eu duvido que os irmãos conheçam. Então, vou cantar a primeira vez, a primeira estrofe, e depois nós vamos cantar todos juntos. Santo Espírito de Deus, vem guiar os filhos teus, alegria vem nos dar, no deserto ao caminhar, peregrinos somos nós, ao ouvir a tua voz, bem suave a murmurar, eu os guiarei ao lar. Vamos todos cantar, então, esse hino. Santo Espírito de Deus, vem guiar os filhos teus, alegria vem nos dar, no deserto ao caminhar, peregrinos somos nós, ao ouvir a tua voz, bem suave a murmurar, eu os guiarei ao lar. Não nos deixes, por favor, sucumbir ao tentador, dá firmeza ao coração e vitória na oração, em tremendo temporal, dá-nos paz celestial, vindo suave murmurar, eu os guiarei ao lar. Quando a vida aqui findar, vamos lá no céu morar, nossos nomes com prazer junto a Deus iremos ver, no caminho para a luz
Deus preparado por Jesus, vem suave murmurar, eu os guiarei ao lar. Realmente é bom cantar algumas verdades sobre o Espírito Santo também. E a nossa leitura não é 1 Pedro 2, esqueci de mudar, é 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Vamos abrir nossas Bíblias e eu vou ler esse capítulo para vocês que não têm participado. Eu consegui, ainda não consegui subir de quarta-feira retrasada o culto, mas quarta-feira passada eu consegui subir, para você ver como é uma bênção nós termos esse tempo juntos em 1 Pedro. Para quarta agora, a ideia é ler 1 Pedro 4 vezes durante a semana, você tem tempo se ainda não começou, e nós vamos discutir do capítulo 3, versículo 13, até o final do livro. Então, a segunda metade do livro de 1 Pedro, isso agora na quarta-feira. E se os irmãos não participaram até agora, vocês podem ouvir a nossa discussão sobre a primeira parte de 1 Pedro. Para mim tem sido uma bênção e eu estou então, aproveitando esse tempo para lermos todo domingo um capítulo. Então, 1 Pedro 3, e diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior, ou a pessoa interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós.
fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Deus abençoe a leitura de sua palavra. E antes da mensagem, nós temos mais um espera aí que eu tenho que me configurar aqui de novo. Mais um hino para cantar e não esquecendo da necessidade que temos de contribuir para o bom andamento da nossa igreja. Temos contas a pagar. Também não esquecendo de contribuir com alimentos e outras coisas mais para aqueles que precisam da nossa ajuda. Vamos cantar a Divina, Sábia e Pura, o hino que estamos aprendendo sobre a palavra de Deus. É divina, sábia e pura a palavra do Senhor, e corrige a vida impura do pecador. Do Senhor a majestade nesse livro posso achar, fonte viva da verdade, os meus passos vêm guiar. São prudentes os conselhos do meu Mestre e Salvador, e me mostram como espelhos que sou mau, sou pecador, mas que o sol resplandecentes, os preceitos de Jesus iluminam nossas mentes com radiante e clara luz. Livro santo e verdadeiro que me ensina o amor de Deus, é precioso companheiro na jornada para os céus. Nele sempre meditando, quero a Cristo obedecer, os pecados evitando, seus ensinos vou viver. Agora, assim que eu conseguir me ajeitar aqui, vou passar a palavra ao pastor Arthur. Pronto, pastor, é todo seu. Boa noite, irmãos. Se você está me ouvindo, faz um joia para eu saber que você está me ouvindo. Está ouvindo claro e alto ou está ouvindo quebrado e difícil? Claro e alto, muito bem. Então, fico feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E ao longo dessa semana, queridos, eu estava passeando pelo meu livro favorito do Novo Testamento, o livro de Atos,
E eu me deparei com uma das minhas histórias favoritas do livro de Atos e fiquei pensando, tem algumas coisas que não saem nunca de moda, né? Tem algumas coisas que nunca caem. No Brasil, uma das coisas que nunca cai é o arroz e feijão. Não sei se você nota. As pessoas podem comer o que for, mas o prato predileto ainda é o arroz e feijão. E em alguns estados, inclusive, o feijão até mais do que o arroz. Tem pessoas que, em lugar de dizer arroz com feijão, dizem feijão com arroz. Né? Alguém já tentou me explicar uma vez o que viria a ser isso? E quem tentou me explicar me disse que é porque vai de acordo com a ordem dos elementos no prato. Para mim dá no mesmo, no fim das contas, porque eu sempre misturo tudo antes de comer. Mas o que ocorre é que algumas coisas nunca caem de moda. E algumas coisas do passado a gente vê hoje, porque elas não sumiram. Algumas pessoas acreditam que só é possível haver bondade, ou só é possível se reconhecer a bondade, se você vir e reconhecer maldade. Só é possível avaliar aquilo que é bom se você conhecer o que é ruim. Eu preciso dizer que isso não é um conceito absoluto, embora em termos filosóficos isso se chame dualismo, que é basicamente um conceito também, em alguns aspectos de ordem religiosa ou teológica, é um tipo de visão do mundo em que todas as coisas, princípios, substâncias, convivem num sistema de realidades opostas e irreconciliáveis. Isso é dualismo. Eu sei que Deus não precisa da existência do mal para que ele seja plenamente bom, mas alguns dualismos continuam no passado e continuam hoje ainda. Eu digo estas coisas, amados, porque quando eu abro minha Bíblia para o livro de Atos, no capítulo 3, e eu estou convidando você para ir para lá comigo, livro de Atos, capítulo 3, eu vejo um dualismo que ocorre continuamente nessa pequena seção dos versículos 1 ao 10, Atos 3, de 1 a 10. E me chama um pouco a atenção, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, tá bom? Eu espero que vocês estão podendo me ouvir com clareza, tá? Qualquer coisa você levanta a mão ou me faz um gesto, sem ser aquele espreguiçamento acerca do qual o pastor Mark fez menção uns instantes atrás. Se você espreguiçar também, eu vou entender que você está só espreguiçando, tá? Não está querendo me chamar a atenção. Mas o trecho diz assim, Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Vamos orar de novo, irmãos? O nosso Pai Celestial, eu estou pedindo que o Senhor nos encoraja por meio da Tua Palavra. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude não somente a entender a Tua Palavra, mas a dirimir as nossas hesitações e temores em relação
a essa grande maravilha que já temos recebido, que é a salvação em Cristo. Todos nós, ó Deus, que estamos reunidos, temos confessado, ó Deus, que cremos no Senhor, que não há outro Deus senão o Senhor. Nós já depositamos todas as nossas esperanças e expectativas na obra do Senhor. E eu estou orando, ó Deus, pelos meus irmãos, para que com intrepidez, coragem, saltos e atitudes de louvor, possamos, ó Deus, levar esta mensagem tão maravilhosa às portas que se nos abrirem diante do fato que somos homens e mulheres do Senhor, que creram no Senhor e que estão obedecendo e procurando viver para a glória, honra e louvor do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu digo que há aqui um dualismo, existem coisas que acontecem nessa sessão que chegam a ser até engraçadas, se não apontassem para um tipo de tragédia. Não estou dizendo que a Bíblia defende algum conceito dualista, tá bom? Mas quando eu falo de dualismo, é observativo. O versículo 2, que nós acabamos de ler, fala de duas coisas absolutamente opostas. Dê uma olhada aí. Um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente na porta do templo. Eu sei que isso não é uma cena inédita, você certamente já viu isso. Muito raramente você se depara com uma igreja que não tenha alguém esmolando a sua porta. Mas há de se notar que esta porta, ela recebe um adjetivo aqui ao seu nome. Esta porta é chamada de Formosa. A razão pela qual ela é chamada de Formosa é porque, de acordo com aqueles que estudaram um pouco da arquitetura do templo antigo, diziam que essa porta, que ficava do lado leste, no interior do templo, ela fazia uma separação entre o chamado Pátio dos Gentios, na área interior do templo, Pátio dos Gentios, para o chamado Pátio das Mulheres. Era um lugar por onde as pessoas passavam durante os atos de adoração a Deus. O judeu concentrava toda a sua atividade religiosa no templo. E 3 vezes por dia havia um período de oração ali. Esses períodos eram literalmente às 9 horas da manhã, ao meio-dia e também às 3 horas da tarde. Era o período em que os judeus piedosos rumavam para o templo, num desses períodos, ou em todos esses períodos, para ali não somente ouvir orações, mas também praticar, participar das orações que eram ali feitas. É interessante você pensar como destoa a presença deste homem ali. Você pode imaginar a beleza de obra feita em termos de obra de mãos humanas numa porta? Não era uma porta como uma porta de uma casa. Deveria, se você quer pensar, pense numa espécie de entrada fortificada de um castelo medieval. Mas algo não somente de madeira, uma tábua juntada com a outra. Pense em algo muito bem trabalhado e belo, a ponto de poder honrar ao Deus que era servido ali dentro daquele templo. Era exatamente nesse local onde era colocado um homem. Nós temos ali um homem horrível diante de uma porta formosa. Mais ou menos assim, é como construir uma casa muito fina e chique no meio de uma favela. Entende? Destoa. Aquele homem destoava com a porta ali, e eu não quero que os irmãos entendam que há aqui uma discriminação para com qualquer tipo de pessoa pobre ou com algum problema de saúde, de maneira nenhuma. Eu só estou dizendo aqui, irmãos, que de um lado nós víamos a porta, bonita, como uma fortificação da entrada, ou a separação, a linha divisória de uma área e outra, ela era forte, e por causa do trabalho nela realizado, ou como disseram aqueles que fizeram anotações sobre essa porta formosa, ela era ornamentada. Por causa de seus ornamentos, ela tinha um tipo de riqueza e beleza ímpar. De um lado nós temos isso. Do outro lado, nós temos feiura.
poucas coisas ao longo da minha infância e do início da minha adolescência me causavam tanto pavor quanto os pedintes em templos religiosos. Eu fui religioso durante minha vida toda, primeiro por imposição da minha família e depois por decisão minha. Eu lembro que quantas vezes eu estive naquele grande cenáculo onde erigiram uma igreja, a Senhora Aparecida, a chamada padroeira do Brasil. Irmãos, não raro, naquela ponte que liga a igreja antiga à igreja nova, eu via diversos mendicantes, muitos aleijados. Irmãos, eu lembro que de contemplar seus defeitos, eram coisas pavorosas, e eles, muitas vezes, maltrapilhos, ultrajados, ali, quedados ao chão. De um lado, a beleza da porta, do outro, a feiura do mendicante. De um lado, a fortaleza, a força daquela porta que impedia a passagem, ou que, ora mais, ora menos, poderia impedir a passagem de um pátio para o outro. Do outro lado, nós temos a fraqueza daquele homem ali, vivendo à margem da sociedade, uma vida miserável, uma vida destruída. Eu faço essa declaração justamente porque no capítulo 4, se você virar uma página aí, quando é mencionado esse homem novamente, no versículo 22, é dito acerca dele que ele tinha 40 anos. E no versículo que nós acabamos de ler, diz que, versículo 2, era um homem coxo de nascença. Ou seja, ele até os seus 40 anos nunca havia ficado em pé sobre suas pernas. Era um homem, com certeza, que vivia à margem da sociedade. Principalmente se levarmos em consideração o fato que ele não era dependente de sua família. Ele era até fonte de renda da sua família. Note, ele era levado, ele não ia até o templo. Eram outros, possivelmente familiares ou conhecidos, que o levavam ali. Levavam justamente porque naquela porta era um dos lugares por onde muitas pessoas passavam, e os judeus que queriam demonstrar toda a sua religiosidade, e lembra que em muitos aspectos a fé judaica vivia de aparência, estes homens contribuíam, davam algum dinheiro, muitas vezes até para demonstrar sua religiosidade. Queridos, você deve entender, de um lado, havia força e poder daquela fortificação que dividia os dois pátios. Do outro lado, fraqueza e miséria por parte daquele homem. Eu já falei sobre riqueza e já falei sobre miséria. Note a dualidade, duas coisas irreconciliáveis no mesmo ambiente. Era aquele homem muito pobre enfeiando aquela entrada, que deveria ser magnífica e bela. Mas, irmãos, não para por aí. Uma das coisas também que me chama a atenção ali é que, à medida que a história vai se desenrolando, quando Pedro e João estão entrando para a oração, o que acontece é que esse homem, ele olha para aqueles dois e ele implora por uma ajuda. Talvez ele queria umas moedinhas, talvez ele queria alguma coisa que aqueles homens pudessem oferecer a eles. Talvez ele teve a ideia de que eles tivessem algum valor financeiro, algum bem de valor que estavam indo para fazer uma doação. Ele não sabia, mas tinha alguma imaginação dessa natureza. Os versículos 3 a 6 diz que ele fitou esses homens e que ele fazia um pedido muito cheio de insistência, muito cheio, talvez até de um tipo de drama, quem sabe, até o reflexo do drama pessoal que ele vivia. Um homem de 40 anos que nunca andou, que diariamente era colocado à porta de um templo para esmolar, era uma pessoa muito miserável e muito triste. Diante disso, ele olha e implora aqueles homens para receber alguma coisa. E olha, é interessante de pensarmos, né? Dar esmolas fazia parte, e ainda hoje faz parte do sistema religioso de muitas pessoas. A própria Escritura fala sobre dar esmolas. Às vezes algumas pessoas até confundem dar esmolas com contribuição. Você já leu aquele versículo que diz que a tua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda? Não tem nada a ver com contribuição na igreja, tem a ver com esmolas.
Justamente, irmãos, porque era uma prática do povo antigo e ainda hoje é dar esmolas. Este homem implora então por algo, mas você deve notar, ele estava em completo estado de miséria. Daí o seu rogo tão insistente. E do outro lado, havia uma provisão divina da qual ele nem fazia conta, né? Ele estava esperando dinheiro, mas o texto sagrado vai dizer que ele recebeu algo que o dinheiro não paga, né? É interessante nós pensarmos. A gente tem pensado muito sobre finanças nesses dias, né? Só para eu saber se você está me acompanhando. Nesses dias em que você está afastado aí do seu trabalho por causa do coronavírus, ou com jornada reduzida, ou você que recebe algum tipo de benefício e tal, você ficou alguma vez nesses dias preocupado com finanças? Ó, eu estou levantando minha mão porque eu fiquei, né? Mas você ficou, meu irmão, alguma vez preocupado? Levanta a mão se ficou, só para eu ver se ficou. Ficou, todos nós ficamos, né? Não tem jeito. Talvez alguns de nós digamos, não, estou confiando no Senhor. E essa é a melhor de todas as coisas que devemos fazer. Mas algumas preocupações e ocupações vêm realmente à nossa mente. Eu estou falando isso, irmãos, porque esse homem estava esperando receber algum dinheiro. Talvez o dinheiro para comprar o pão daquele dia. Talvez algum dinheiro para levar para sua casa. Talvez para algum remédio, eu não sei. Mas o que acontece é que ele não sabia que aqueles homens não tinham dinheiro. Ele, entretanto, não sabia que, embora sem dinheiro, aqueles homens fossem ricos. Eu digo isso por causa de um fato. Você já imaginou se alguém pedindo ajuda na porta de um desses hospitais lotados aí nesses dias de pandemia fosse contagiado por essa enfermidade? E de repente alguém o visse e dissesse, olha, eu não tenho nada que eu possa lhe fazer, eu como homem. Mas seja curado em nome de Jesus. Eu não estou mandando você fazer isso, tá bom? Mas o que eu estou dizendo, você já imaginou alguém sendo curado por um ato milagroso da parte de um homem piedoso, de um homem usado nas mãos de Deus? Eu falo isso porque receber uma bênção dessa natureza faria qualquer um começar a dar saltos e cambalhotas. Até o irmão Aldo, que diz que sente tantas dores nas costas, né, irmão Aldo? Sairia por aí dando saltos e cambalhotas. Amados, esse homem não sabia a natureza daquilo que ele receberia. Ele que nunca havia ficado sobre os seus próprios pés. Sem dúvida, ele possuía algum tipo de atrofia, porque o texto sagrado vai viver que seus pés e tornozelos ficaram firmes. Isso está no versículo 7. Mas na leitura que nós fizemos, dos versículos 3 a 6, mostra a miséria do pecado. Talvez você vai falar, pastor, mas por que o senhor está falando usando essa expressão miséria do pecado? Toda enfermidade e doença, toda tristeza que nós temos visto dentro da raça humana, são decorrentes do pecado. E nós não podemos negar isso. Eu digo que são decorrentes do pecado porque quando o pecado entra no mundo, a raça humana se torna imperfeita. Esse embrião do pecado que é transmitido de pai para filho, ele afetou todos nós. Esse homem nasceu nesta situação. Porque o pai e a mãe dele pecaram, e eu estou fazendo referência a uma outra pergunta que os discípulos fizeram a Jesus Cristo, mas não tem nada a ver com essa passagem. Não, ele nasceu nessa situação porque seus pais eram pecadores, e ele nasceu num mundo pecador, e ele era pecador também. Entretanto, diante do seu pedido e do implorar constante ali, de seus olhos atentos ali, ele recebe algo que dinheiro algum podia pagar. Ele, sem dúvida, embora estivesse diante de um templo religioso, ele nunca imaginou que ele receberia tamanha bênção. O texto sagrado diz que ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa depois que os apóstolos insistiram que ele olhasse para eles. Ele os olhava atentamente. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro. Se esse texto parasse aqui e nós nos puséssemos a imaginar, certamente passaria pela sua cabeça a expressão desconsolada desse pedinte. Você já imaginou? Você já viu como acontece? Alguém está pedindo dinheiro no farol e você diz, não tenho nada hoje, moço, me desculpa. A pessoa imediatamente muda de atitude, para de falar com você e vai embora.
Seria mais ou menos assim o ocorrido com esse homem. Mas o que acontece é que Pedro continua falando, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, como é que ele não tinha nada, mas o que ele tinha ele ia dar? É que aquilo que Pedro possuía, a unção especial para realizar a obra de Deus, que ele tinha dada pelo próprio Jesus Cristo, de curar enfermos, isso que ele tinha, ele podia dar a esse homem. Irmãos, nós estamos numa época tão difícil, na qual nós não temos muita coisa como acudir aos outros. Mas o que nós temos, nós devemos compartilhar, nós temos a obrigação de compartilhar. E que tesouro maior nós temos do que o próprio Salvador Jesus Cristo, não é mesmo, irmãos? Mais que isso, o apoio em oração a outras pessoas. Eu tenho absoluta certeza, irmãos amados, que durante esse período em que minha família tem passado esse período de tristeza e perda do meu cunhado, nós só estamos suportando isso por causa das constantes orações dos irmãos. Minha irmã está enfrentando essa situação de uma maneira muito grandiosa, com uma nobreza de espírito que causa até admiração a mim. Mas eu digo a vocês, meus queridos, essa situação não deveria nos parecer admirável, justamente porque nós sabemos que o nosso Deus é rico. De um lado, vê-se aqui a miséria do pecado, e do outro, uma provisão inteira, de início a fim, sobrenatural. Este homem, que nunca havia ficado em pé, ouve então as seguintes palavras: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Eu tenho ouvido muito falar de milagreiros, mas de poucos que têm a audácia de utilizar coisas dessa natureza. E alguns dos que têm dito isso o dizem falsamente. Ele esperava dinheiro e recebeu a cura. São coisas completamente distintas. Dinheiro, riqueza e cura não são coisas que andam necessariamente juntas. Na verdade, não há este que possa fazer milagre que não seja Deus. Um outro aspecto dual que eu vejo aqui nesse texto é justamente o aspecto de deformação e renovação. Esse homem que tinha essa dificuldade tão grande de locomoção que para ir de sua casa até o templo era levado por outrem, ele é transformado. Os versículos 7 e 8 dizem assim: de um salto se pôs em pé. Olha que interessante. Ele nunca tinha andado, de repente está pulando. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus. De um lado nós temos a imagem de um homem mendicante e pobre com suas pernas atrofiadas. E a imagem subsequente é um homem saltitando e caminhando com alegria. Isso me põe a pensar, depois da leitura nessa perspectiva, novamente em duas coisas, que não são diametralmente opostas, são concordantes. Primeira delas, a semelhança desse homem coxo, nós também, mesmo que tenha sido na primeira infância, carregávamos em nós a pior de todas as imperfeições, a imperfeição do pecado. Essa imperfeição não só nos afastava de Deus, mas influenciava e atrapalhava o nosso relacionamento com o nosso semelhante, com o nosso próximo, com os nossos irmãos na carne, filhos de Adão. Nós fomos, por um grande milagre divino, libertos e tivemos nossa vida transformada. Primeira coisa que deve ser resultado disso: nós devemos louvar ao Senhor. Nós devemos causar aos que estão ao nosso redor admiração e assombro. Os versículos 9 e 10 desse mesmo capítulo 3 diz assim: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo. E se encheram do que, diz aí sua Bíblia? Admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Note, todos estavam vendo ele andar e louvar a Deus. Ele bendizia a Deus porque ele havia recebido algo ímpar.
Irmãos, eu quero que você note aqui, a ideia de andar aqui é caminhar com os pés mesmo. Não é conduzir-se, comportar-se. O verbo aqui não é peripatel, é outro. Mas a coisa aqui é que ao longo da nossa vida, e isso de maneira assim bem prática, ao longo do nosso caminho e como andamos, nós devemos caminhar, causando, numa atitude de louvor, causando aos demais admiração e assombro. Eu falo isso, irmãos, porque viver uma vida amargurada e ser um crente de cabeça baixa é coisa muito comum hoje em dia. Eu confesso que antes de ser convertido, muitas vezes eu relutei com a ideia de ser um crente, por causa do testemunho de alguns crentes que eu conhecia, que andavam por aí como se carregassem um fardo enorme, como se não tivessem sido aliviados, tivessem tido sua carga de pecados retirada de suas costas. É como se aquilo de ser crente fosse das piores coisas possíveis. Mas isso é exatamente o contrário. Nossas pernas atrofiadas e nossa vida atrofiada por causa do pecado foi endireitada pelo milagre divino. Então nós devemos andar por aí louvando e bendizendo a Deus. Nada de ser crente mal-humorado. Tudo para sermos crentes obedientes, atenciosos e felizes. Mas um segundo resultado dessa maravilha que aconteceu em nós, dessa libertação que nós recebemos, é que isso deve abrir portas para que nós anunciemos o Evangelho. Lembra que eu falei que ao longo da nossa vida, na maneira como nós andamos, nós devemos estar louvando a Deus, causando admiração e assombro? A admiração daquele povo foi tanta, que é visto aí no final do capítulo, a partir do versículo 11, uma grande oportunidade que foi dada a Pedro e a João. E eu faço a leitura para nós encerrarmos esta parte. Está escrito assim, 3:11 do livro de Atos. Apegando-se ele, este homem outrora aleijado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, e agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do meu povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra.
Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Amados, nossa vida transformada por Deus deve apontar para Jesus Cristo, deve abrir portas para a pregação. Pregação do Evangelho não é fácil. Nós temos oposição de todos os lados. Começa em nós. Nós somos muito tímidos para falar a mensagem do Evangelho para qualquer pessoa. Não é verdade, irmão? Irmã, faz assim para mim. Não é verdade? Somos muito tímidos, tímidos demais. Nós também enfrentamos oposição de ordem espiritual. Os irmãos sabem que eu pedi orações para que nós terminássemos a confecção de algumas máscaras, né, para entregar no bairro. Acreditem, irmãos, a irmã Josefa está aí, ela é testemunha. Havia uma família precisando de algumas máscaras, não é, irmã Josefa? E nós precisamos doar essas máscaras. Minha esposa foi costurar, ela disse assim, bem, minha máquina não está funcionando direito. Acreditem, irmãos, é uma máquina nova, com pouquíssimo uso. E realmente a máquina estava com uma das partes do eixo travada. Eu vou buscar lá amanhã na assistência técnica. Nós temos uma oposição espiritual, mas eu preciso dizer mais que isso, irmãos. Nós temos também uma oposição do mundo. O mundo não quer que nós preguemos, mas nós precisamos causar esse assombro, essa admiração, porque nós recebemos uma grande bênção. Nós fomos transformados e vivemos diferente do jeito que vivíamos antes, a semelhança desse homem. Minha oração sincera por vocês, irmãos, e por mim também, é que Deus nos dê ao longo dessa semana oportunidade para pregar o Evangelho, justamente porque vivemos de maneira diferente dos outros. Que Deus abra portas, que Deus possa permitir que esse projeto que nós temos das máscaras dê certo, e também que Deus abençoe cada um de vocês, para mesmo no meio dessa pandemia, conseguir pregar o Evangelho. Amém? Eu quero fazer ainda um outro pedido. Eu fiquei com uma inveja danada do pastor Claudinei. Essa palavra talvez os irmãos vão dizer que é uma palavra muito pesada, né? Mas o pastor Claudinei colocou no grupo da igreja dele, colocou no Facebook dele, que a igreja vai retomar os cultos lá em Maringá. Eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz, que a Igreja Batista Maranata lá de Maringá vai retomar seus cultos, né? E fiquei pensando, e quando será o dia da nossa igreja? Vamos orar, irmãos, para que a gente veja essa enfermidade ser debelada, para que eu possa novamente contemplar o sorriso dos irmãos face a face. Vamos orar pelo irmão João Vitor, que parece que passou por um processo ou de contágio ou está no meio de uma contaminação com esse coronavírus. E vamos orar para que Deus preserve o nosso povo de maneira geral. Ó nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem cuida de nós. Foi o Senhor quem, de fato, transformou nossas vidas. Nós estávamos rumando para a nossa destruição e para o inferno, e o Senhor não só nos tirou desta condenação, mas o Senhor nos deu vida nova em Jesus Cristo. Eu te louvo, ó Deus, e eu te bendigo, porque o Senhor foi quem nos concedeu isso. Nos concede também, ó Deus, oportunidades a pregar o Evangelho. Nos concede também, Senhor, oportunidades para ver o teu povo dando bom testemunho de que ama o Senhor e de que quer te servir. Senhor, obrigado pelo sacrifício que cada irmão tem feito para ser tão generoso e doar, ó Deus, para a sua igreja. Nós sabemos que tem muitas pessoas desempregadas e a minha súplica é que o Senhor supre cada um destes irmãos. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor derrame copiosa bênção sobre a vida dos nossos irmãos, da nossa igreja, e permita, ó Deus, que em dias brevíssimos nós vejamos o culto ali, no lugar acostumado da nossa oração, no cenáculo da Igreja Batista Bíblica, retomado, reabilitado. Protege-nos, ó Deus, de qualquer ato criminoso, nos guarda no teu amor. Eu peço essas coisas, ó Deus, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.